A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Prazer imenso estar aqui nesse púlpito, o púlpito da minha casa, o púlpito da minha igreja. Eu louvo a Deus pela liderança dessa igreja, pelos presbíteros, pela forma como os presbíteros enxergam a dimensão do reino de Deus, enxergam a cultura do reino de Deus. Sem dúvida, é esse o motivo da gente ter uma igreja tão relevante. Eu louvo a Deus também pela vida dos nossos pastores, pela forma como eles cuidam de nós, pela forma como eles nos apacentam. Isso tudo feito através da liderança do pastor Mário, por quem eu tenho um amor muito profundo. Ele, além de me pastorear e pastorear a minha família, ele tem sido um professor, um mestre, um tutor nesse processo de caminhada. Eu queria pedir para que a gente abrisse as Bíblias em Gênesis 3, 14 e 15. Gênesis 3, 14 e 15. Enquanto vocês abrem, só queria lembrar que a gente está no meio de uma série que é sobre a cultura do reino de Deus. A gente tem trabalhado nos domingos o texto de Mateus, das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, e hoje a gente vai fazer, eu convido para que vocês venham comigo fazer uma viagem no Antigo Testamento, onde o Sermão do Monte vai estar presente, mas de uma forma implícita. Vamos lá. Então, o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar mais uma vez? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos permitiu chegar hoje aqui, diante da tua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor fale especificamente com cada coração aqui presente, que a tua graça se mostre a cada coração aqui presente como ela é irresistível, e que a gente saia daqui hoje, Senhor, descobrindo o nosso lugar no teu coração. Que cada palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Irmãos, há algum tempo eu estava indo deixar minha filha de 8 anos na escola, e chegando mais ou menos perto da escola, ela começou a ter comigo um diálogo teológico. A Thaís, ela é assim, apesar dos seus 8 anos, ela gosta de teologia e gosta de conversar e não se contenta com respostas água com açúcar. Ela só se contenta com respostas biblicamente embasadas. Então ela começou assim: papai, eu tenho andado angustiada, tenho orado muito para que Jesus entre no coração da minha professora, porque ela não é crente. Eu fico me perguntando se ela morre, e aí como é que fica? Aliás, papai, eu estou mais preocupada ainda, porque me disseram que Moisés morreu antes que Jesus nascesse. Papai, me disseram isso, e aí? E aí, papai, e aí? E aí que eu acelerei o carro para chegar mais perto da escola, rapidamente, porque eu não tinha uma resposta bíblica para dar para Thaís, simplesmente não tinha. Deixei Thaís: minha filha, amanhã a gente conversa, porque o assunto é longo, papai tem que levar um tempo. E aí deixei e fui para o hospital trabalhar. Parei meu carro no estacionamento, subi no elevador, abri o corredor da UTI, e aí eu me deparei mais ou menos com essa cena. Aí está o Jackson. O Jackson é um técnico de enfermagem por quem eu tenho muito amor, e ele por mim. A gente trabalha juntos há quase 10 anos. Normalmente ele me recebe todos os dias, de segunda a sexta-feira, dessa forma, com esse sorriso, e ele tem um padrão muito elogioso de falar. Então, lá vem meu doutor, top, meu pastor. Mas nesse dia, que não foi esse, ele não estava com esse sorriso aí bonito no rosto, não. Ele estava preocupado, estava com um aspecto preocupado, e eu cheguei para ele: Jackson, está tudo bem? O que houve? Você está bem? Doutor, eu estou angustiado. Eu pensei: mais um, né? Minha filha, agora o Jackson. Eu estou angustiado. O senhor lembra daquela passagem que o senhor me disse que só Jesus era o único caminho de salvação? Lembro, Jackson. Doutor, o senhor se lembra que o Senhor me falou que não tem nada que eu possa fazer, não tem obra nenhuma que eu possa fazer, que eu só vou ser salvo se aceitar Jesus, se eu tiver fé em Jesus?
Lembro, Jackson, eu estou tentando te converter tem algum tempo. Lembro, claro que eu lembro. Doutor, a Bíblia se contradiz, então. Não se contradiz, Jackson. Doutor, a Bíblia se contradiz. Jackson, a Bíblia não se contradiz. Doutor, então me explique aí. Eu estava pensando ontem. Todas aquelas pessoas, Moisés, todos, Abraão, todo mundo morreu antes que Jesus nascesse, e aí eu achei primeiro que fosse uma pegadinha, alguma coisa assim. Eu lembro de ter levado os meus olhos aos montes e perguntado de onde vinha o meu socorro, e de fato alguém me pediu socorro na UTI, eu fui e recebi socorro porque eu me desvencilhei do Jackson. Então eu ganhei um tempo para pensar. Mas sem saber, o Jackson e a Thaís estavam levantando questões teológicas muito importantes, questões estas que nós, como crentes, muitas vezes damos respostas rápidas e superficiais, e como toda resposta rápida e superficial, não são bíblicas. Então eu queria abordar com vocês aqui hoje 3 questões, as 3 questões básicas que a Thaís e o Jackson levantaram. Primeira pergunta: havia graça no Antigo Testamento ou era a época da lei? Segunda pergunta: houve salvação no Antigo Testamento? E a terceira: se houve salvação, como é que eles foram salvos? Se a gente sabe que ninguém é salvo por obras de lei, e sim pela fé e fé em Cristo Jesus. Vejam, queridos, essas questões que surgiram dessas conversas, são fruto de uma dissociação, de uma separação que a gente faz entre o Novo e o Antigo Testamento. É muito comum, depois das conversões, e comigo foi assim, a gente meio que diminuir o Antigo Testamento em relação ao Novo. É muito comum a gente classificar o Deus do Antigo Testamento como um Deus raivoso, um Deus irado, e o Deus do Novo, um Deus de amor. Como se a lei estivesse presente no Antigo Testamento e a graça de Deus no Novo Testamento. Se eu falasse para vocês agora 2 frases para que vocês completassem, a resposta seria provavelmente, na maioria, automática. Se eu dissesse para vocês, no Antigo Testamento estávamos debaixo a resposta provável seria lei. E no Novo Testamento estamos debaixo a resposta provável seria graça. Irmãos, esse pensamento quase que automático e excludente não encontra amparo nas Escrituras. As Escrituras deixam claro que a gente só pode ser salvo pela graça de Deus e que ninguém poderia ser salvo por obra de lei ou obra alguma. Está lá em Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Álvaro, mas você pegou uma passagem do Novo Testamento. Gálatas está lá no Novo Testamento. No Antigo era diferente. No Antigo não tinha graça, era lei mesmo. Essas são coisas que se excluem, são mesmo. Vamos pegar 2 exemplos, poderia pegar mais, mas vamos pegar 2 exemplos, então, do Antigo Testamento. Salmo 86, de 4 a 6. Salmo 86. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. Vamos para outra passagem. Número 6, de 22 a 26. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa última passagem passou a ser uma forma dos sacerdotes abençoarem o povo de Israel. A graça de Deus estava claramente presente ali. Irmãos, se a gente mantiver essa afirmação excludente de colocar a graça de Deus só no Novo Testamento, a gente está automaticamente dizendo que não houve salvação no Antigo Testamento. Nós hoje, crentes do século XXI, a gente sabe que só se pode ser salvo pela graça de Deus e que a graça de Deus é um dom
Está lá em Efésios, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. O Deus feito carne, a luz do mundo, o pão da vida, a água viva, deixa clara a suficiência da cruz. E deixa claro que hoje, como cristãos, nós somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, isso que eu falei, a maior parte das pessoas que estão aqui já sabem. E não responde à pergunta: como foi o processo de salvação no Antigo Testamento? Para a gente tentar responder isso, a gente tem que se debruçar sobre a relação da graça com a lei e da lei com a graça. Vamos reler aquela passagem de Gênesis que eu falei inicialmente para vocês, lá em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa narrativa aparece logo após o episódio chamado de queda, a introdução do pecado. Antes da queda, o texto de Gênesis trata da criação do mundo. No momento em que Deus descansa da criação, Ele dá a Adão e a seus descendentes a finalidade de frutificar, de dominar sobre a criação. Pela vontade divina, a humanidade teve o privilégio de ser cooperador de Deus naquele processo. A vontade do Criador se fez evidente já naquele primeiro momento. Deus, através desse vínculo pactual, desse pacto que Ele estabelece com Adão e Eva, a forma deles agirem como seus vice-regentes. Existia ali uma profunda comunhão, deixando claro um laço gracioso de amor. Deus queria homem e mulher numa relação de intimidade. Isso fica claro quando aparece na narrativa que Deus caminhava com aquele casal diariamente. É interessante a gente perceber que Deus deu sim poder a Adão e a Eva, mas esse poder veio acompanhado de responsabilidade e de limites. Mas veio a queda. No momento da queda, é o momento que o homem desconheceu o senhorio de Deus sobre sua vida. Meus irmãos, até hoje, quando a gente cai, quando a gente peca, é o momento no qual a gente desconhece o senhorio de Deus sobre nossas vidas. No momento da queda, o pecado e a escravidão que o pecado necessariamente impõe foram então introduzidos na humanidade. Mesmo com a queda, o propósito original de Deus continuou. Como assim? Ainda que o homem tenha pecado e pecado frontalmente contra Deus, Deus não terminou a sua relação com o homem. Em meio a todas aquelas maldições que a gente vê ali no episódio da queda, Deus revela um plano de redenção no qual a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A partir daí, o plano divino de redenção vai sendo gradativamente revelado. A graça redentora vai ficando cada vez mais evidente ao longo da trajetória bíblica, da narrativa bíblica, de forma graciosa. Deus vai levantando homens ali ao longo do Antigo Testamento, e esses homens vão funcionando como o que a gente chama de mediador pactual. O que é isso, mediador pactual? Quer dizer que Deus, Ele estabeleceu uma relação profunda com aqueles homens, e aqueles homens foram levantados para serem usados no processo revelatório progressivo do plano divino de redenção. Vejam, o plano de redenção sempre existiu. O plano de nos levar de volta para casa sempre existiu. O plano de nos dar um coração de carne no lugar de um coração de pedra sempre existiu. E a igreja é a reafirmação em Jesus do propósito eterno de Deus para a humanidade. Mas esse plano, Álvaro, ele existiu por algum merecimento nosso ou por algum merecimento daqueles do Antigo Testamento? Não. Se a gente olhar a história de cada um, a gente vai ver
que esse plano existiu pela graça de Deus, porque todos pecaram em algum momento de suas vidas. Se a gente for lembrar de Abraão, Abraão pecou tendo um filho alternativo mais rápido do que não soube aguardar a promessa que tinha sido feita a ele. Se a gente olhar Jacó rouba a primogenitura, engana o pai. Se a gente olhar Moisés, depois de uma caminhada longa com Deus, ter recebido a lei de Deus, ter estabelecido uma relação profunda, ele vai e retira a água de uma rocha de uma maneira arrogante, de uma maneira mostrando uma arrogância no coração. A graça de Deus, a misericórdia de Deus estava presente de forma abundante também no Antigo Testamento. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus era um pouco mais correto, não pecava? O povo de Deus pecou e pecou muitas vezes ao longo de toda a narrativa bíblica. Mostra que mesmo depois de ter sido separado daquele milagre do Egito, da saída da escravidão do Egito, a abertura do Mar Vermelho, eles murmuravam e murmuravam muitas vezes. Irmãos, o ato de murmurar é um reflexo do padrão de incredulidade dos nossos corações. É a demonstração da falta de dependência de Deus e o afastamento dos seus caminhos. Deus separa o seu povo, os abençoa, os protege, os conduz da escravidão rumo à liberdade, sendo tudo isso apontando para um plano de redenção final. Neste plano, a semente da mulher feriria definitivamente a cabeça da serpente. A semente da mulher destruiria a escravidão do pecado. Portanto, meu irmão, pacto, por exemplo, o pacto de Abraão é um pacto da graça de Deus. Espera aí, Álvaro. O pacto de Abraão, o pacto da graça. Vou até tomar uma água. O pacto de Abraão é o Álvaro. Você não leu direito. Deus manda Abraão sacrificar o seu filho amado, esperado por muitos anos. De fato, meu irmão, Deus manda mesmo. Mas no momento que Abraão vai sacrificar Isaque, Deus fala: Abraão, não precisa, basta um cordeiro. E ali é como se ele estivesse dizendo para Abraão: difícil, né, Abraão? Difícil sacrificar o teu filho amado. Abraão, cada passo que você deu ali em direção ao sacrifício, que dor, né, Abraão? Difícil. Pois eu, Abraão, o Senhor teu Deus, vou sacrificar o meu único filho para você, e todo aquele que nele creia não pereça e tenha a vida eterna. O pacto de Abraão é um pacto da graça de Deus. Sim, mas e o processo de salvação no Antigo Testamento? Como é que a gente pode falar, Álvaro, que tinham crentes no Antigo Testamento? Crente no Antigo Testamento, se Jesus não existia? Não existia. Meus irmãos, tem que ter uma coisa clara no coração e na mente de todo cristão, é a Trindade. Um núcleo repleto de amor, ligado por amor. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus existem antes da fundação do mundo, existiram na fundação do mundo, existiam no Antigo Testamento, existem no Novo, hoje, sempre e para sempre. O que a gente percebe é um processo revelatório, gradativo e progressivo que tem seu ápice na cruz de Cristo. Fica fácil a gente ver Deus Pai nos grandes atos da história do povo, o Espírito Santo de Deus capacitando líderes, profetas, juízes, reis, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai sendo progressivamente revelado até a plenitude no Novo Testamento. Portanto, tínhamos sim crentes no Antigo Testamento. Eram aqueles que, pela fé, vislumbravam esse plano de redenção iniciado lá em Gênesis por ocasião da queda. Ou seja, aqueles crentes do Antigo Testamento criam que, pela graça de Deus, havia um plano redentor de toda aquela escravidão em que viviam. Eles creram e foram salvos pela fé em Jesus. Olha que descrição linda da fé. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho.
Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aqueles crentes do Antigo Testamento criam no plano de salvação que começou a ser revelado em Gênesis 3,15. Vejam quanta imerecida graça. Diante do pecado mais frontal contra o Criador, ele começa a revelar um plano de redenção. Ele começa a revelar um plano de nos levar de volta para casa. Sim, Álvaro, mas e a lei nisso tudo? Nós cristãos não estamos debaixo da lei, não é? Se a gente observar, lá em Gênesis já começa a existir ordenanças. Deus deixa clara a sua vontade ali para Adão e Eva, dá a eles obrigação, responsabilidade de frutificar, de dominar. A lei vai progredindo à medida da caminhada do povo e à medida da progressão da revelação. Um momento marcante está lá no Êxodo. Após a saída da escravidão do povo egito, do povo judeu do Egito, o povo peregrinou anos no deserto. E para desenrolar o plano de salvação, Deus precisava estabelecer uma ligação ainda mais profunda com aquele povo. E assim foi feito. Deus deu a lei dele para aquele povo. E a lei foi dada muito mais do que por uma questão de orientação ou costumes. A lei foi dada por uma forma de relacionamento. Através da lei, Deus mostrou claramente àquela nação a sua vontade, o seu caminho, o seu cuidado, o seu carinho por eles. Deus mostrou a sua vontade naquele momento. Mas e a lei vale hoje ainda? Aquela lei continha 3 aspectos que a gente precisa saber. O primeiro aspecto, o aspecto cerimonial ou ritual. O segundo, o aspecto civil. E o terceiro, aspecto moral. O aspecto cerimonial da lei se tratava de rituais externos, compreendia um detalhado sistema de rituais e sacrifícios e purificação. E comunicava, de fato, 3 coisas para o povo judeu, aquele sistema. Primeiro, comunicava que Deus ama, sim, santidade e pureza. Por outro lado, comunicava que o acesso a Deus era restrito e mediado por homens, era um acesso imperfeito. Terceiro, mostrava que aquele sistema complexo de sacrifícios de animais não era suficiente para expiar, purificar, nem justificar ninguém de forma definitiva. O segundo aspecto da lei de Deus, o aspecto civil, eram normas do dia a dia, questões comerciais de compra e venda, e os rabinos julgavam isso à luz da lei. O aspecto moral da lei de Deus representava, e já adianto para vocês, representa até hoje a vontade de Deus para com o homem, levando ele a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A lei moral, ela explicita a fragilidade dos corações humanos e reforça a nossa obrigação para com o próximo e para com o Criador. Esse aspecto da lei, ensinado no Antigo Testamento, continua a valer hoje, deve sim fazer parte da vida de um cristão. Dos 3 aspectos que eu falei, o aspecto civil e o aspecto ritual foram completamente cumpridos em Jesus. O aspecto moral da lei de Deus é eterno. Álvaro, você está falando então que o cristão está debaixo da lei? Estou, meu irmão. O cristão também está debaixo da lei. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Assassinato não está liberado, não. Honrar pai e mãe deve ser o presente na vida de um crente. Adultério, meu irmão, não está liberado, não. Apesar do mundo querer fazer parecer que esteja, mas não está. Mas, Álvaro, Deus não é um Deus de amor? É sim, por isso mesmo. Por isso mesmo. Só quem impõe limites é aquele que ama verdadeiramente. Só quem impõe limites é aquele que cuida verdadeiramente. Só quem impõe limites é aquele que salva verdadeiramente e de forma definitiva. Os limites de Deus expressam o amor e o cuidado dele conosco. É justamente o contrário do conceito enganoso que o mundo atual quer nos comunicar, onde a falta de limites é sinônimo de liberdade, de felicidade. Estes valores estranhos, eles funcionam
como vendas nos nossos olhos, nos fazendo acreditar falsamente que devemos ser autossuficientes, autorresponsáveis, devemos buscar nossa autossatisfação. O mundo quer nos fazer crer que a lei de Deus não se aplica em nossos dias, quer nos fazer acreditar que lei e graça são coisas diferentes, opostas, separadas, e isso é tão enganoso quanto aquela serpente lá de Gênesis. Eu me lembro de uma vez que fui chamado para atender um paciente muito grave. Esse paciente tinha ingerido todo o álcool que vocês possam imaginar e toda a droga que vocês possam imaginar. Um caso realmente grave. Eu tive muita dificuldade porque a droga na circulação, ela muitas vezes compete com as medicações que a gente quer fazer para salvar esse paciente. Então, eu tive muita dificuldade para entubar esse paciente, depois para estabilizar esse paciente. E depois de 2 horas que eu consegui deixar ele estável, eu fui conversar com os pais um pouco. E quando eu cheguei... para conversar com os pais, eles me falavam: doutor, a gente criou o nosso filho sem limites. Ele acha que é um Deus, ele acha que pode tudo, e ele se diz feliz e livre. E aí eu voltei, terminei a conversa com os pais e voltei para a UTI e vi aquele jovem de 20 e poucos anos, entubado, gravíssimo, e fiquei olhando para ele pensando: livre? Será? Será mesmo livre? Será que aquele jovem sem limites era mesmo livre, ou será que ele era escravo dos próprios desejos imediatistas e mundanos? Será que ele era livre ou será que ele estava nas trevas? Será que a felicidade dele durava mais do que o efeito do álcool ou das drogas que ele consumia? Naquele momento eu me lembrei da saída do povo judeu do Egito. E me veio como aquilo ali era um marco que apontava já ali para a graça de Deus e para a real liberdade que a gente tem em Cristo Jesus. Aquele povo, sob a liderança de Moisés, foi liberto da escravidão em que viviam no Egito. Salvação é o ato de sermos redimidos da escravidão. Ela é traduzida pela maneira como saímos de um lado para o outro pela graça de Deus. Isso fica evidente naquela travessia. Moisés ele apresenta para aquele povo apavorado ali o princípio da graça de Deus. Ele fala lá em Êxodo 14, de 13 a 14. Não tem mais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Aquele povo saiu da margem do mar, onde estava condenação, onde estava humilhação, sentença de morte, onde estava escravidão, e fez uma travessia para outra margem, a margem da liberdade. Na outra margem, a margem da liberdade, é o lugar onde lei e graça são um. É o lugar onde lei e graça são sinônimos. É o lugar onde lei e graça se abraçam. Vejam a mensagem de Moisés: acalmem-se. Ele está apontando para a graça de Deus, ele está falando para aquele povo apavorado: ei, acalmem-se, não é nada por vocês, não é por obras que vocês vão ser salvos, acalmem-se. Quando no Evangelho de Marcos 6,50, Jesus aparece caminhando sobre as águas em meio a uma tempestade, e os discípulos no barco, também apavorados, ele fala para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele hoje está dizendo para a gente, aqui, 2000 anos depois: ei, acalmem-se, lembram lá de Moisés dizendo para o povo judeu não mais temerem a escravidão do Egito? Pois é, sou eu, Jesus, eu estou dizendo: acalmem-se, pois a escravidão do pecado terminou. Acalmem-se, pois a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Acalmem-se, pois eu sou aquele que os crentes do Antigo Testamento vislumbraram e em mim encontraram salvação. Acalmem-se, pois é de mim que vem o teu socorro hoje. Sou eu que estou nos montes e conheço o teu coração e as tuas reais necessidades. Acalmem-se, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Acalmem-se. Meus irmãos, talvez seja esse o momento da gente se perguntar: que tipo de fé que eu tenho?
Que tipo de fé que eu tenho? É a fé que me leva a descansar no Senhor em meio a uma tempestade? Ou é um sentimento que me faz não compreender como pode Jesus vir caminhando em minha direção calmamente num momento assim? Que tipo de fé que eu tenho? É a fé que me leva a entender a lógica do reino de Deus, a cultura do reino de Deus. É a fé que me leva a perceber a graça presente em toda a narrativa bíblica, abundante. Ou é um sentimento que me deixa confuso? Em qual margem do mar da vida você está, meu irmão? Mas, meus irmãos, não tem como a gente saber em qual margem da vida a gente está, não tem como a gente perceber exatamente a graça de Deus em tudo e em todo o tempo, se a gente não tiver a certeza de quem nós somos. Sem ter a certeza de quem nós somos, nem a certeza do lugar que nós ocupamos no coração de Deus, isso não vai ser possível, essa percepção. Aqueles crentes do Antigo Testamento percebiam a graça de Deus e a dimensão do reino de Deus, porque sabiam quem eram no coração de Deus. Hoje, meus irmãos, a gente vai sair daqui, tendo a exata certeza do lugar que ocupamos no coração do Senhor. Hoje nós vamos sair daqui tendo a exata percepção da presença da graça em tudo, o tempo todo, sempre e para sempre. Sabe quem vocês são? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês são filhos amados de Deus, da mesma forma que aqueles nossos irmãos do Antigo Testamento também eram. E hoje, meus irmãos, nós, como cristãos, somos chamados a ser parte e a compor a comunidade que existe para ser um sinal histórico do reino de Deus. E à medida que esses sinais históricos do reino de Deus se manifestam entre nós, eles transbordam de nós e impactam todo o nosso redor, comunicando ao mundo inteiro os sinais do reino de Deus, a cultura do reino de Deus. Tudo faz parte de um processo gradativo de revelação que encontra no seu ponto máximo em Jesus. Meus irmãos, mas lembram da Thaís e do Jackson? Tinha que falar com eles de novo, né? Tinha que responder para eles. E eu tinha pouca coisa para responder. Bastava eu falar para eles sobre a Trindade, sobre a queda em Gênesis, sobre a graça de Deus, a lei de Deus e o processo de salvação que eu tinha respondido. O primeiro que eu encontrei foi o Jackson. O Jackson já veio rindo para mim, dizendo: "Ei, doutor, peguei o senhor, essa o senhor não sabe responder." Sabia, tinha certeza, doutor. E eu disse: "Pequena bênção de Jesus, se aproxime, vamos conversar." E aí eu lembrei de uma história do passado do Jackson. Falei com ele: "Jackson, você lembra quando você me contou um dia como você foi difícil com teu pai na adolescência?" "Lembro, doutor, fui horrível com meu pai." "Você lembra que você me falou que se impressionava como mesmo sem merecer, o teu pai te amou e te manteve?" "Lembro, doutor, nunca mereci aquele amor." "Pois é, Jackson, aquele amor que você não mereceu e te foi dado pelo teu pai, aquilo foi graça. Agora, meu amigo, esse sentimento gratuito, esse amor gratuito por um filho que não merece, existiu primeiro no coração de Deus, quando o primeiro de nós pecou e pecou feio contra ele." Os heróis da fé que você falou na nossa primeira conversa, Jackson, foram salvos mediante a fé em Jesus. E essa fé é dom de Deus, esse dom, fruto da graça de Deus. Fruto do amor que Deus tem, sempre teve e sempre terá pela sua criação. Realmente, só existe e sempre só existiu um tipo de salvação: Jesus. Aqueles crentes, Jackson, foram salvos mediante a fé na promessa que Deus fez lá em Gênesis, quando disse que a semente de Eva venceria as forças do mal. Foram salvos mediante a fé na promessa de que a descendência de Abraão seria uma bênção para todas as nações. Na promessa de que o Messias viria trazer libertação aos povos cativos do mundo inteiro. Assim, Jackson, os crentes do Antigo Testamento tiveram
a fé nessas promessas, que foram reveladas progressivamente no desenrolar da história, até o momento chamado de plenitude dos tempos. Momento este, quando João Batista viu, lá no Rio Jordão, um galileu e disse para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas aquelas promessas foram cumpridas na vinda de Cristo. Ele parou e me olhou, e aí voltou a ser elogioso como ele é. Eu sabia que o senhor sabia, eu tinha certeza, esse é o nosso doutor, o homem de oração. E aí, entre risos e abraços, eu saí dali e fui encontrar minha filha. Eu sabia que ia ser mais difícil com ela. E aí, ela entrou no carro. Papai, e aí? Foi a primeira pergunta que ela me fez. Disse: vamos conversar sobre aquilo? Vamos sim. E aí eu me aventurei a dar a resposta para Thaís. Filha, Jesus, o Filho de Deus, Deus Pai, e o Espírito Santo de Deus sempre existiu, mesmo antes de tudo existir. Sempre foram ligados por um amor profundo e sempre foram uma unidade repleta de amor. Na verdade, filha, nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Antes de tudo, Ele nos amou. Então Moisés e todos aqueles foram salvos porque creram de verdade. Ela parou e me olhou visivelmente emocionada e me disse: papai, agora eu entendo porque você sempre diz que você me amou primeiro, sempre quando eu falo que eu amo você. Eu me dei conta que a Thaís tinha percebido a dimensão da graça de Deus. Eu me dei conta que a Thaís havia percebido exatamente como ela foi gerada. Eu me dei conta que a Thaís havia percebido como ela foi gerada no meu coração. Ela percebeu como o amor que nos une foi gerado. Teve certeza que não tem nada a ver com o DNA, mas sim com um amor tão profundo e tão puro que só pode existir porque primeiro foi gerado no coração de Deus. Essa pregação é sobre a graça de Deus. Essa pregação é sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus presente o tempo todo. É sobre a forma pela qual, mesmo com pecados horríveis, mesmo sem merecermos, Ele nos resgata da mesma maneira que resgatou os nossos irmãos crentes escravos no Egito. Minha oração, meu irmão, é para que você perceba em qual margem do mar da vida você se encontra. Minha oração é para que você perceba que o plano de redenção divino é a maior prova de cuidado, de amor de Deus por nós. Minha oração é para que você perceba que existe um caminho de graça e de paz que excede todo entendimento. Existe um caminho de volta para casa e o nome dele é Jesus Cristo.